Vamos começar falando. Deixa eu diminuir, desligar essa música. Vou dar pause aqui. Peraí. Vou dar pause na música, porque é legal. Legal que a Carol falou da lição de casa, que assim eu vou começar mesmo cobrando. Cobrando a lição de casa. Bruno, bem-vindo. Chegou na hora, Brunão. Tô começando a cobrar a lição de casa aqui do pessoal. Pedi para rever, né? Ouvir a música Faroeste Caboclo. Para ver, vou começar com ela para dizer, já para conectar com o que tem a ver com o tema, né? Gerência de projeto de vida. Maurício, bem-vindo também. Legal, espero que todos vocês tenham feito a lição de casa. Um brinde aí ao pessoal do ICE, ao Prestígio, né? Muito legal, pessoal, bacana. Muito obrigado pela presença. Qual que é a vantagem, né? E qual que é o qual que é o benefício, né, de você fazer a live? Hoje aqui eu falo por mim, né? Então são meus conceitos, né? Aquilo que eu pude aprender. É lógico, né? Que o pessoal do ICE que está presente aqui tem muito do que eu aprendi no ICE, muito, muito. São 4 anos e um pouquinho de estrada. E a estrada, literalmente, no caso aqui, a gente sabe usar a palavra, né, ou a expressão literalmente, é estrada mesmo. Quilômetros e quilômetros de estrada. Deixa eu acertar aqui minha câmera, porque eu coloquei um suporte novo. Beleza. E é lógico, então, que eu trago muito do que é projeto de vida, que eu tive a sorte, a honra de aprender e conviver nesses 4 anos com o ICE, mas eu trago também um pouquinho mais de experiência de gerência de projetos de TI, de software, né? Alguns aninhos aí nas costas, né? E o que eu gosto de compartilhar é justamente essa química que aconteceu, né? Esse encontro de metodologias de execução muito técnicas, né, que eu vivi, com essa parte mais pessoal e até filosófica, né, da questão do projeto de vida. Bem-vindos, estou vendo que o pessoal está entrando aqui, tá joia? Muito obrigado pela presença. A gente acabou de começar, se vocês viram que tem a lição de casa era então ouvir essa música, o Faroeste Caboclo. Por quê? Eu ainda não me acostumei muito com a barba, tá? Mas qual que é a questão? Então, assim, eu tenho um monte de coisas para a gente conseguir conversar, eu preciso organizar num fluxo de ideias aqui, senão eu vou ficar falando, como eu falei, mais de 4 horas aqui e a gente não sai nem do ponto A para chegar em nenhum ponto B. Então, qual que é a história, né? Começar a falar de gerência de projeto de vida para adultos. Como então que eu vou falar um pouquinho de como que eu juntei esses temas, que isso está na minha cabeça, isso foi minha vida há muito tempo, então trabalhando com gerência de projetos de software, e depois 4 anos trabalhando conhecendo, né, convivendo com os consultores pedagógicos, falando de projeto de vida e eu fazendo a parte de gestão, e gerência de projeto de vida tem muito a ver com gestão e toda a metodologia, né? Então, olha só, para começar então, a falar, eu vou compartilhar isso aqui, ó, esse envelopezinho aqui que acabou de chegar, eu nem abri ainda, tá? Para quem conhece, sabe, né? Esse símbolo aqui sabe do que se trata. Eu estou colocando justamente para compartilhar com o pessoal. Isso aqui é a minha certificação PMP, que é a certificação de gerência de projeto. É a mais famosa, é a maior do mundo, né? Tem muita gente certificada no Brasil. Eu faço questão de mantê-la justamente pelo que ela representa, né? Ela significa realmente que os gerentes de projetos são qualificados. Então ela é realmente uma certificação técnica que abre portas, e eu recomendo que quem trabalha na área, principalmente na área técnica, né, na área de gerência de projetos, que se não tem essa recomendação, busque ter. O que Faroeste Caboclo tem a ver com projeto de vida, né? Quem fez? Eu vou pedir para vocês, se vocês fizeram a lição de casa, aí, colocarem nos comentários também, né? A música, né, é uma biografia, né? Eu fui agora, semana retrasada, fui convidado a participar de uma aula
né, pelo meu amigo, né, o Manuel Garcia, e eu fui buscar umas apresentações que eu tinha falando de carreira. Ele pediu para eu falar algumas coisas para o pessoal da graduação, falando em desenvolvimento de carreira. E foi onde eu reencontrei essa música. Eu tinha já uma apresentação, isso é de antes do ICE, olha que interessante, né? Então, de antes de eu conhecer o projeto de vida, né, no ICE, eu já tinha montado uma apresentação de carreira e que eu usava essa música do Faroeste Caboclo. Sileide, bem-vinda. Eu já usava essa música do Faroeste Caboclo intuitivamente, falando dessas questões de planejamento. Mas por que eu falava isso? Eu tive, na IBM, eu fiquei 24 anos lá, né, dos quais pelo menos 15 gerenciando projetos. E depois mais 5, ou um pouco mais, dando treinamento para novos gerentes de projeto. Então, assim, são 20 anos, né, de experiência, né, falando, estudando, tanto a parte teórica quanto a parte prática, executando os projetos. Então, assim, isso já está como que eu já enxergo muito de gerência de projeto em várias coisas. Então, quando a gente foi falar de projeto de vida, né, nossa, aí eu enxergava exatamente muito do que a metodologia pode ajudar. Só que antes, né, então vamos falar um pouquinho antes, essa questão, na IBM eu tive a sorte mesmo de conhecer, coloquei aqui, tá, eu vou ler um pouquinho que eu fiz um mapinha aqui para eu seguir uma linha, senão eu vou ficar em círculos aqui falando com vocês. Eu conheci muitas pessoas bem-sucedidas na IBM, muitas pessoas. E aí o que acontece? Aí você pergunta, pô, mas você conheceu pessoas de alto nível, né? Diretores, presidentes? Eu também conheci, mas não necessariamente eram essas as pessoas bem-sucedidas ou pelo menos que eu classificava como bem-sucedidas. Eu classificava, como eu conhecia as pessoas mais felizes, mais bem resolvidas nas carreiras, e elas todas, né, tinham em comum, e porque a gente convidava essas pessoas, é lógico que uma pessoa feliz e bem-sucedida, ela realmente é inspiradora, né? Ela se transforma em um líder que inspira pessoas. E então a gente chamava essas pessoas, sempre que eu trabalhava muito com eventos, né, de desenvolvimento de pessoas, a gente chamava essas pessoas para falar um pouco, dar algumas dicas, né? E assim, 100% delas davam essas dicas de planejamento a médio e longo prazo, ou seja, colocar uma direção para onde você quer chegar e fazer um trabalho, né? Ou seja, suas decisões, as suas estratégias, as suas ações, sempre pensando nessa direção. E que isso ajuda, e ao longo do tempo, né, você vai fazendo, lógico, correções, né? As coisas podem não acontecer do jeito que você pensou, você pode mudar de ideia, mas 100% então das pessoas bem-sucedidas que eu conheci davam esse conselho, né, e faziam isso mesmo, e porque elas demonstravam, né, elas contavam a história, contavam a biografia delas, como é essa música de 1979, composta pelo Renato Russo, né, que é uma biografia, é a história de uma pessoa, ou seja, ela é a história de um projeto de vida. Então, só que aí eu tenho algumas coisinhas assim, e sempre que eu menciono com essa música, eu gosto de olhar a letra, ouvir, né, para entender realmente, tem muito de projeto de vida lá. E aí então, para quem fez a lição de casa e está com a música aí fresca na cabeça, o que tem lá, né, de projeto de vida, e para quem conhece o tema, né, projeto de vida, vai reconhecer algumas coisas aqui. Bem-vindo, Dr. Diego. Então, primeiro, né, a música conta a história, e ela conta a história na linha do tempo, do início para o final, né? E ela fala da circunstância inicial, ela começa dizendo qual que é a circunstância da pessoa, da biografia. Ela fala muito, né, tem vários pontos de escolhas, né, durante a trajetória, né, do Santo Cristo. Tem as escolhas, né? Se você buscar lá, ele vai falar de valores, né? Em um certo momento da música, ele toma algumas decisões baseadas em valores, né? Quando ele fala, não, isso eu não faço, né? Isso é
completa, assim, diretamente ao significado de valor. Ou seja, mesmo com essa história toda doida desse personagem, né? Algumas coisas ele simplesmente não fazia, né? Então esses são os valores. Então os valores vão limitar algumas decisões. E essas decisões que ele tomou têm consciência, né? Oi, Neuza, bem-vinda. Obrigado pela presença, boa noite. Então, assim, né? Só que aí nesse caso você vê que quando se fala de valores, não tem dúvida na decisão. Mesmo com as consequências que ele sabia que ele ia ter, não dá para você confrontar um valor seu no seu projeto de vida, ou pelo menos na sua trajetória de vida, porque aqui a música nem fala de projeto de vida, né? Fala como que a vida dele foi acontecendo. Outro ponto interessante, isso foi algumas anotações que eu fiz na... isso aí, ó, não boto bomba em banca de jornal e em colégio de crianças eu não passo, né? Ele no caso ele falaria que não passaria drogas em colégio de crianças. Então, ponto, né? Então, são coisas assim. Isso eu não faço, ou seja, não importa qual foi a consequência, e teve bastante na música, assim, né? Aí não tem dúvida, né? Então, quando eu falo de valores. Outras anotações que eu fiz, e é legal depois vocês voltarem, né, nessa música para olhar, né? É interessante que o tempo não volta atrás, né? Eu coloquei essa observação aqui porque em algum momento também ele tentou voltar, né, para pontos anteriores, né? E ali descobriu que não tinha volta não, então não adianta, né? Eu gosto muito do desenho de representação do projeto de vida usado pelo ICE, porque ele é como uma linha do tempo que ela vai se bifurcando, né? Então essas bifurcações representam essas decisões e a gente tem essa ideia de que a vida anda para frente, né? Você depois de uma decisão você não consegue voltar para trás. Então mesmo que você tente mudar, ou seja, sempre vai ser alguma coisa que está para frente, né? Então essa é a questão, né? Então é bacana, é legal. Sobre esse ponto de vista, mas eu não gosto muito dessa música, não falando da questão musical, eu não gosto do final dela, eu não gosto como ela termina. E é por isso que eu utilizo ela como referência de projeto de vida, porque depois a gente vê lá no final, mas o projeto de vida, né, do Santo Cristo não termina muito bem, não termina como ele gostaria que fosse, né? Então é isso que a gente traz, então, o conceito aí de gerência de projeto de vida, né? Então, para caminhar nesse conceito, o que eu vou falar aqui, primeiro é o conceito de projeto. Maria Pacheco Lima, bem-vinda. Esse conceito de projeto, isso então, antes de falar de projeto de vida, eu já tinha percebido, eu já trabalhava esse conceito com muitas pessoas, porque eu sempre também procurei divulgar o conceito de gerência de projetos, e eu não falava de projeto de vida, execução de projetos mesmo. Você vai reformar uma casa, você vai construir, você vai fazer uma viagem, sempre levar esse conceito de projetos para a vida das pessoas, mesmo para quem não é técnico, né? Dizendo o seguinte, é importante que você planeje, né? Naquela sequência lá do HBDI que a gente estava fazendo até a live passada, né, falando muito das questões de áreas do cérebro, do Venom, né, da questão de organização, de planejamento. Isso é muito importante em qualquer área. Então, qual que é a história? E sempre me incomodou, sempre tomei muita preocupação, porque quando você fala projeto, e essa que é a questão, a tradução da palavra projeto, principalmente aqui no Brasil, né, projeto é algo que está no futuro, projeto é um plano, né? Então, mesmo quando você fala, por exemplo, então, de projeto de vida, o seu projeto de vida são coisas que você vai colocando no futuro, né? E aí é interessante você fazer um acompanhamento filosófico dessas histórias, porque aí é importante você entender, né, como que eles falam que a gente vive sempre no futuro, né? O Clóvis de Barros Filho fala muito disso, que você sempre está ali olhando para frente, né? A busca da felicidade. Tem algumas palestras dele, né, que ele fala isso, né? Você está sempre olhando o próximo nível, então você passa a vida toda, né? E aí tem uma palestra dele que ele fala que até no final, né, no velório, o padre ainda fala, né, no velório da pessoa, que o melhor ainda está por vir, né? Então tem esse paralelo
Portanto, portanto, esse paralelo, né, de que o projeto está no futuro, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente vive somente no futuro, a gente só vai viver fazendo planos, né? Por exemplo, né, numa casa, se eu te falar e eu fizer esse exercício, né, se eu falar, me mostra o projeto de uma casa, né? E o projeto de uma casa, provavelmente você vai pensar numa planta, ou então num desenho de uma casa, ou numa foto, agora com essas imagens 3D. É muito legal de você ver casas, você até passeia por dentro das casas, que elas não existem, né? Isso são planos, isso são coisas que vão acontecer no futuro. Isso é ótimo, né? Quanto melhor você puder visualizar com mais detalhes, né, mais próximo da realidade que você vai poder construir, realizar esse projeto, né? E aí, então, qual que é a questão de trazer? O que é, então, a gerência de projetos? A gerência de projetos tem 4 fases, né? E aí, o planejamento é só uma dessas 4 fases. Então eu falo das fases, principalmente a fase da execução e a fase do fechamento. Quando eu mudo o nome, né, de projeto de vida para gerência de projeto de vida, aí a minha ideia realmente é trazer para os adultos, para a fase da execução, né? Então é assim, vamos executar esse projeto de vida. Usando, lógico, aí sim, no meu caso, é lógico que eu trago a brasa para a minha sardinha. Eu vou usar as metodologias que eu conheço, né, que funcionam muito bem. Então eu não preciso inventar muita coisa para fazer plano, para fazer orçamento e para corrigir trajetórias. Então essa é a ideia. A ideia é ir corrigindo trajetórias. E é o que me incomoda lá no Faroeste Caboclo, que a biografia está escrita inteira, então ele conta a biografia. Mas como que vai acontecendo a vida dele, a vida do João de Santo Cristo? Não tem plano, né? É o que a gente fala, ele vai levando, ele vai tomando as decisões à medida que as coisas vão acontecendo, né? Não tem um foco. Isso já me incomoda muito, então é interessante. Aí eu fiz a minha pesquisa aqui da música, né? E tem 2 versões, né, da criação da música, mas a que eu achei interessante é que o Renato Russo menciona que a música foi escrita assim também. Ele não tinha uma história de uma pessoa e escreveu. Muitas decisões do que aconteceu foi por conta das rimas. Fala, Adriano. Por conta das rimas. Então, sabe por que o João de Santo Cristo foi para Salvador? Porque precisava algum lugar que rimasse com o professor, né? Então é isso, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado para não viver esse extremo da vida que é só deixar as coisas acontecendo. Eu nem sei por que eu tomei determinadas decisões. Se você olha para a sua biografia, né, lá no final você não vai entender muito bem o que aconteceu. Lógico que tudo tem as suas justificativas. Oi, Iris, que bom que você conseguiu entrar ainda, que legal. Então é essa história, né? Ou seja, a gente planeja. Lembra que eu falei daqueles especialistas bem-sucedidos que eles fazem as questões de planejamento de 5 e 10 anos também, tá? Então você não planeja a sua vida toda, né? Isso não faz sentido, né? Nós não somos máquinas, né? E as coisas vão acontecendo. Aí então eu juntei ali alguns conceitos de projeto de vida, né? Eu só vou voltar aqui para não perder o fio da meada, que é quando eu falei de circunstância inicial, escolha, valores, que a vida não volta para trás, o tempo não volta, né? Essa é a questão do projeto de vida. E de projetos? Projetos, eu tenho alguns conceitos também. E a primeira coisa, né? O projeto, falando da casa, né? Na verdade a gente escreve do final para o início. Então a casa, o projeto da casa, você começa por onde? Né? Você começa pelo desenho. Muita gente sonha com a fachada, então você começa com a fachada. Tem gente que tem outros sonhos para uma casa. Não, a minha casa tem que ter uma piscina. Então você começa da piscina, né? E aí assim vai. Não, a minha casa tem que ter vista para o mar, a minha casa tem que ter vista para a montanha, né? A minha casa tem que ter um quarto gigante que eu sonho com. E aí você começa do mais importante e vai colocando as coisas
em volta, e aí você vem planejando de trás para frente. Então a sua biografia, que eu recomendo, né, a nossa biografia, que ela seja escrita de trás para frente, mas assim, considerando as circunstâncias de hoje, então a circunstância inicial, por isso que serve para qualquer idade, para qualquer pessoa, né? Então, assim, considerando a situação de hoje, onde, né, aquela famosa pergunta, né, onde você quer estar e chegar daqui a 5 anos, daqui a 10. Só isso, né? Então, assim, aí sim, você começa a fazer planos de trás para frente, né? Então, tem um termo aqui de gerência de projetos que se chama constraints, e que é coisas que eu não posso mudar. Então, se eu tenho onde eu quero chegar e eu sei a minha circunstância inicial, para eu chegar lá, existem coisas que eu não posso mudar, né? Eu preciso ter muito claro isso. É a primeira coisa, né? Que é entender a minha circunstância. Tem coisas que você não vai poder mudar na sua vida. Isso não vai te limitar, mas vai te ajudar a fazer os planos, né? Isso é tá, pessoal? Isso é um exemplo somente de tudo que eu trago lá dos conceitos de gerência de projetos que eu trabalhei por muito tempo para a vida. Você vê que se encaixa 100%. Você falar isso. Bom, se eu te falar, eu não preciso dizer, né? Em 2020, né? Poxa, o que aconteceu em 2020 que eu não posso mudar? Né? Então, quem é que planejou esse ano, né? Essa fase? Né? Ninguém colocou isso no plano. E está todo mundo aí se virando, né? Então, né, o que a gente não pode mudar. Aí eu coloquei essa questão, né, os planos a gente faz de trás para frente, tá? Até metodologias bem técnicas de estimativa de duração de projetos se fazem de trás para frente, tá? Tudo. Então, e aí sim, se você tem uma data fixa, e muitos projetos têm, isso é uma constraint, por exemplo, eu não posso mudar um evento gigantesco, por exemplo, como Copa do Mundo, né? Então eu preciso fazer qualquer projeto para a Copa do Mundo. Eu preciso considerar que, haja o que houver, a data da Copa do Mundo não vai mudar. A não ser que tenha algumas pandemias aí pelo meio do caminho, né? Mas não muda, né? Então, assim, você considera. E tem coisas bem mais simples, né? Que são inaugurações de loja, que são outras coisas que eu trabalhava muito para clientes, né? Então é lógico, né? Você precisa estabelecer umas datas, né? Por exemplo, é um exemplo de constraint. E outro constraint tranquilo, né? Que é dinheiro. Né? Então, o tempo e dinheiro são coisas que são finitos, né? E são recursos. Né? E falando da sua vida, existem outras coisas além de tempo e dinheiro, que são as suas circunstâncias da sua vida, aquilo que você não pode mudar. Então, aceitando isso, né? Não adianta você ficar a vida toda reclamando ou se justificando porque você não tem alguma coisa. Né? Então tem vários exemplos aí que a gente pode seguir, mas isso é um conceito de gerência de projetos dizendo isso, né? O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho, né? Aí é legal, aí eu começo assim, né? Então como que você escreveria a sua biografia? Esse é um exercício interessante, porque se eu falar que para você escrever do final para o início, né? Fala, poxa, você vai começar a sua biografia com o quê? Com o dia da sua morte? Né? Isso é meio mórbido, né? Isso aí não funciona muito bem. Por isso que é a recomendação de 5 e 10 anos, né? Isso fica mais, mais animador, né? A gente escrever biografia de coisas de curto prazo, né? E 5 anos aqui no caso a gente considera curto prazo por conta de coisas grandes que a gente pensa em realizar, e 10 anos aí, médio prazo. Em cima disso, coisas de longo prazo, né, que seria essa questão. E aí, olha só, então eu não recomendo começar pela sua morte, mas se você quiser começar pela sua morte, e isso eu já mencionei em algumas outras lives, então começa pelo Epitáfio. Tem outra música, né, dos Titãs, já cabe outra música aqui, que é o Epitáfio, né? Você pode começar por lá. Aliás, né, muito interessante ouvir essa música também na hora de você fazer o seu projeto de vida. Né? Você diz o que ele fala muito do que ele não deveria ter feito, né, as decisões erradas que ele tomou na vida, né, que normalmente a gente só descobre depois também. Né? Muito bem. E aí também eu tenho um vídeo que eu já publiquei do Friends, né? Um episódio do Friends, que mostra também esse conceito, né? Bastante divertido, né? Do que é fazer
planos de trás para frente, né? Que a personagem descobre lá, a Rachel descobre que ela quer ter filhos, né? Que ela quer ter filhos e ela quer ter filhos antes dos 40, então ela vem vindo de trás para frente fazendo as contas e percebe que já está atrasada para conhecer o pai do filho dela, né? Fala, poxa, eu preciso, é legal, eu fiz um vídeo aí sobre isso, né? Por causa disso mesmo, esse conceito eu tenho repetido várias vezes também, né? Então, para que serve um gerente de projetos? Isso é interessante. Eu precisei algumas vezes responder essa pergunta. Serve para alguma coisa, tá, pessoal? Porque eu coloquei aqui na minha colinha, né? Por que a IBM me pagou por mais de 15 anos para gerenciar projetos? E não satisfeita com isso, depois desses 15 anos me pagou mais 10 só para ensinar a gerência de projetos para outros gerentes de projeto, né? Então, para alguma coisa serve. Ou pelo menos serviu por um bom tempo, né? Ainda serve, tá, pessoal? O pessoal ainda, mesmo depois de sair, eles ainda continuaram me contratando para fazer alguns cursos ainda e ainda estão pensando em contratar. Mas brincadeiras à parte, né? O que eu queria dizer é o seguinte, né? Com essa experiência toda, e juntando com a experiência do ICE, de gerência de projetos de vida, desculpa, 4 anos, né? Eu tenho muita coisa para falar. Por isso que eu falei, dá para falar 4 horas aqui, dá para ficar falando muito tempo. Então até assim, precisa tomar cuidado para organizar. Por isso que eu fiz aqui o roteirinho da live, né? Eu resolvi mudar então o foco do projeto. Eu tenho muita experiência, mas para que serve um gerente de projetos? Né? Para que é tão valorizado? Por isso que tem certificações e ainda é uma profissão muito bem vista no mercado e normalmente assim tá difícil para todo mundo, né? Não tá fácil para ninguém. Mas a gerência de projeto te ajuda sim a ser uma pessoa, te ajuda na sua empregabilidade, né? Mas o foco aqui não é esse. O foco é para que serve, né? Serve justamente para que você seja aquela pessoa responsável por garantir que as ações, que tudo que está se fazendo estejam contribuindo para que o projeto caminhe na direção correta, né? Parece simples, mas acontecem tantas coisas, tantas intercorrências no meio do caminho, que você precisa ter, às vezes, não só uma pessoa, mas uma estrutura, né? Algumas empresas trabalham com a estrutura de PMO, que é o Project Management Office, não só uma pessoa, para todo mundo garantir que as coisas estão caminhando. Oi, Maria do Carmo. Que as coisas estão acontecendo. Porque várias coisas podem acontecer, várias mudanças podem acontecer. Então o gerente do projeto, ou vamos chamar de gerência de projetos, porque não é uma pessoa só, precisa sim, a todo momento, questionar. Isso que nós estamos fazendo está nos levando, está nos ajudando, está contribuindo a ir do ponto A para o ponto B, e o ponto B é o mesmo ponto B que a gente combinou, cada um está imaginando um ponto B diferente. Isso em empresas grandes, em equipes grandes, acontecem também. As coisas vão mudando aí no caminho, todo mundo acha que está indo para um caminho certo, né? E às vezes as coisas não estão indo sim na direção correta. Na sua vida, né? É só mais uma questão. Eu usava muitas vezes eu usava o exemplo, aqui perto da minha casa tem um cruzamento, que às vezes trava o cruzamento no trânsito, na hora do rush. E aí eles colocam 2 agentes de trânsito lá, com moto, cada um numa avenida, numa das avenidas do cruzamento. E os agentes de trânsito, eu gosto de ficar observando, e os agentes de trânsito, eles fazem o que lá? Né? É assim, eles têm uma tarefa muito simples. Quando o semáforo fica vermelho, né, eles mandam as pessoas pararem. E quando o semáforo fica verde, eles mandam as pessoas passarem, né, com os carros. Né? E eu fiquei várias vezes observando isso e falava, gente, que servicinho inútil, né? Parece que eu lá com o semáforo aí. Por que né? Por que você precisa colocar 2 ainda? Porque senão um só ele tem que ficar correndo para lá e para cá, abriu lá, fecha aqui. Aí se ele sai de lá, né?
e não fica no meio do caminho, né, e está vermelho o semáforo, ele sai de lá, alguém resolve furar o bloqueio, trava o cruzamento, aí abre o farol, ele está fechando o cruzamento, ou seja, se você quer saber o quanto que eles são úteis, né, vai num dia que eles não estão lá, aí nada funciona, porque aí o pessoal trava o congestionamento. Então muitas vezes eu olhava assim e falava, olha pessoal, gerência de projetos é mais ou menos o trabalho desses dois cidadãos aí. Você tem que ficar andando pelas equipes, mais ou menos assim, né? Onde tiver sinal verde você fala para a pessoa andar e onde tiver sinal vermelho você fala para a pessoa parar. Muitas vezes você se sente inútil, né? E a primeira coisa que as empresas querem cortar para diminuir o custo de um projeto, é lógico que é a gerência de projetos. Por isso que muitas vezes eu precisava realmente explicar para que serve. E normalmente quando falta é onde aparece. Então, na música, o Faroeste Caboclo é um exemplo da falta da gerência de projeto de vida, né? O que aconteceu, né? Lá no final, o que ele queria, né? A frase final da música, né? Que é que ele fala, poxa, ele queria ir lá para Brasília falar com o presidente, né? Para ajudar essa gente que só faz sofrer. Falava, Deus do céu, a música tem 7 minutos. Tá? Ele passa a música toda, ele não faz absolutamente nada que tenha a ver com aquilo que ele queria. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Exato. Você não tem a gerência da coisa, tudo que acontece vai te tirar do caminho. Né? Então a gerência de projetos, trazendo para a sua vida, é isso, né? A gerência de projetos, né? É você cuidar. Mas aí então eu coloquei uma observação aqui, tá, pessoal? Não exagerar, não é no trabalho, em uma empresa, em um trabalho em que você está sendo remunerado para trabalhar em um projeto, aí sim você precisa exagerar. Nenhum minuto, nenhuma ação que você faça não pode estar fora do que planejado, fora do caminho, ou seja, cada passo precisa ser dentro do projeto. Acontece muito de você ter uma equipe e por várias razões essa equipe acaba não trabalhando 100% no seu projeto, tem uma emergência aqui, uma emergência lá, o pessoal retira as pessoas da sua equipe e depois te cobra por que você não terminou o projeto. Isso é comum na gerência de projetos técnicos, mas você precisa tomar cuidado se você não faz isso na sua vida. Agora, o que eu falo para não exagerar é que assim, a nossa vida não é um projeto técnico, nós não somos máquinas, então a gente precisa sim saber que a gente sempre está fazendo alguma coisa, contribuindo para o nosso projeto de vida, aquele de médio prazo, de 5, 10 anos, mas não é 100%, né, pessoal? Então, assim, primeiro, né, coloquei então algumas observações aqui para a gente tomar cuidado com esse lado. Aqui entra o HBDI. Porque aqui entra as 4 partes do cérebro. Você não pode olhar só a parte técnica e você não pode olhar só o planejamento. Você precisa do seu lado amarelo. Você precisa imaginar. Você precisa, inclusive, mudar o seu projeto de vida ao longo do tempo. Então você não pode morrer abraçado com um plano. Tá? Isso é uma coisa. Segundo, né, a parte vermelha. Então você precisa, se você lembrar dos avatares, você precisa da Krista. Você precisa da Marina. Porque tem pessoas, o seu projeto de vida não pode privar você do relacionamento com seus familiares ou com as pessoas que você ama. Né? Não dá. Falando de pessoas bem-sucedidas, eu conheci pessoas má-sucedidas. Tá? E pessoas de cargos muito altos executivos, que se arrependem, né? Porque pagaram um preço muito alto pelo seu projeto de vida. Né? Só pensaram nas ações. Aí chega no final, descobre que não tem uma família, não conhece os filhos, não conhece a própria esposa, está separado já. Né? Então, assim, e aí não constrói nada. A pessoa tem uma casa fantástica com piscina, né? Aquela piscina que ele sonhou, mas ele não tem ninguém para botar lá dentro da piscina. Ou, mais uma música, essa eu lembrei sem querer, né? Ou, quem pode arriscar uma música de piscina? Essa aí eu vou deixar pro final, se eu lembrar. Põe aí na lista, me cobra no final. Vou falar, descobre alguma coisa na piscina. Mas então é isso, né?
É isso aí, Maurício. Mas é assim, ó, essa analogia do semáforo, ela nasceu eu parado no semáforo um dia que eu estava muito revoltado com a minha profissão, dizendo, eu não aguento mais, né? E eu não aguento mais, eu tenho que ficar mandando as pessoas fazerem aquilo que está no plano, sabe? É uma coisa doida, né? E aí eu estava parado no congestionamento, né? Congestionamento é o que não falta em São Paulo, para a gente fazer essas metáforas aí, né? A gente usa, né, aquilo que é o nosso ambiente, né? Mas com certeza devem ter várias metáforas aí também em outras regiões, né, que a gente possa aproveitar também. Eu gosto muito de trabalhar com metáforas. Mas então, como eu estava dizendo, então o HBDI, no nosso projeto de vida, nos lembra também que muita calma nessa hora, né? A gente não é 100% projeto de vida, a gente pode fazer coisas, inclusive eu gosto de citar o Clóvis de Barros Filho, que eu estou alinhado com muitas das coisas que ele fala, né? Aprendo sim, sempre reservo um tempinho para ouvi-lo ainda, né? E ele fala muito da felicidade, né? A busca da felicidade, e que na verdade, então, para mim, assim, na minha concepção hoje, gerência de projeto de vida não é busca da felicidade, tá? É bem diferente disso, né? Porque você coloca no seu projeto de vida metas de curto e médio prazo, né? Então você tem que ter certeza de que essa meta que você colocou, uma casa, por exemplo, poxa, eu quero construir, eu quero ter uma casa, eu quero me formar, eu quero ter um diploma, eu quero assumir uma posição social, seja ela qual for, né? Você coloca essa meta e você vai chegar. Mas assim, você tem que ter muita consciência que isso não vai te trazer a felicidade de forma nenhuma, né? Assim que você atingir essa meta, você vai ter a próxima, né? E isso é a vida. E isso para mim é uma construção de vida. Isso para mim é a gerência de projeto de vida, que está longe, longe, longe de ser a busca da felicidade. A busca da felicidade, a mais legal, eu tenho um videozinho aí no meu perfil do Instagram, que é a felicidade, a definição de felicidade do Clóvis. Eu fiz um clipezinho que ele fala da Kombi, né? Mas para resumir, ele fala assim, a felicidade é assim, a felicidade ela não é para nada, a felicidade não faz sentido no seu projeto de vida. Então as coisas que te fazem mais felizes são para nada, né? Ele fala, você comprou uma Kombi para quê? Para nada, né? Eu não vou fazer nada com ela, eu só vou sentar e ficar lá dentro olhando e falando que eu sou o dono da Kombi, isso me faz feliz. Então eu não faço esse paralelo, não é busca da felicidade, é busca sim de coisas que vão te satisfazer, né? Você vai ser bem sucedido se você realizar as metas, né? Vamos seguindo aqui. Então, olha só, a gente aprende brincando, né? Então, assim, muitas coisas do que a gente faz também, às vezes desconectada de um plano, elas vão servir de uma forma ou de outra para algum outro plano, né? Isso que é legal de você aproveitar na vida. Então, se você não tem uma meta, você não precisa ficar muito preocupado, mas o importante é não ficar parado, né? Então, se você observar crianças, observar filhotes de animais, né, todos eles, você vê que eles se movimentam, né, sem ter muita noção do que é um projeto de vida, mas você está ganhando musculatura, né? Então cuidar da saúde, fazer atividade física, isso não importa qual é o seu projeto de vida, né? Tem coisas que você pode fazer se divertindo. E tem um exemplo disso, que é o filme o Mr. Yes, com o Jim Carrey, né? Que é um exagero, é um filme americano, eu não gosto muito dessas comédias, não gosto muito de recomendar essas comédias como parte de qualquer que seja o conhecimento, mas é legal fazer a analogia, porque ele começa a fazer várias coisas sem ter um propósito, né? Ele estuda violão, aprende a falar coreano, aprende a pilotar avião, ele vai fazendo um monte de coisa. E aquilo acaba depois, lá na frente, no filme, acaba encaixando com alguma coisa do projeto de vida dele. Mas esse é mais ou menos um exemplo de assim, né? Você não precisa ficar parado, mas você não precisa ter essa neura também, né? De ficar, nossa, eu não tenho projeto de vida, o que eu vou fazer hoje? Né? Pô, eu vou tirar o dia, vou tirar o dia para ser feliz. Vou tirar o dia para ser feliz, não vou fazer nada, né? Então, ser feliz, por exemplo, é isso, eu não vou fazer nada, não vou trabalhar no meu projeto de vida. Então tem essas questões também, a gente não pode ser muito radical com a gente mesmo, né? Então assista esse filme se você não assistiu, né? Então, o que a gente pode aprender com João de Santo Cristo?
né? O que que eu levo aí de recomendação, né? 3 coisinhas que eu anotei aqui. Primeira coisa, né? Cada um cuida do seu projeto de vida. A gente não tem nada a ver com o projeto de vida do Santo Cristo, a vida é dele, ele cuida, tá? Então, deixa cada um, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Essa é a primeira lição. A segunda lição. Isso serve para afastar palpiteiros de plantão. Então a segunda lição, não seja um desses palpiteiros, tá bom? Porque é comum, né? É comum. Valeu, Daniel, legal você aparecer. É comum a gente também ser crítico, né? E hoje em dia, então, isso está assim, tem gente que ganha vida com isso, né? Crítico do projeto de vida do outro. Eu vou criticar quem é o fulano, eu digo quem é o fulano, eu digo o que ele deveria fazer, se ele está certo, se ele está errado, né? Então, toma cuidado. Cada um deve ser o gerente do seu próprio projeto, certo? Então, muito cuidado, né? Agora tem o outro lado, né? A segunda coisa, né? Só você pode cuidar desse projeto. Então, se cada um cuida do seu, é você que deve cuidar do seu. Então, se ninguém cuidar do seu, né? Ele vai ficar igual o do Santo Cristo. As coisas vão acontecendo, depois alguém vai escrever a sua biografia e vai analisar as decisões que você tomou e falar, ele foi levando a vida, né? Falando de música, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? Então, assim, você vai levando a vida assim. Isso está errado? Não. Né? Isso, se você quer levar o seu projeto de vida assim, legal, você vai contando com o acaso, né? Acontece também. Por isso que assim, é para quem, né? Cada um cuida do seu. A gente fala muito de PDCA em gestão, né? Portanto, né? A gerência, então, quando eu estou mudando esse nome, né? De projeto de vida para gerência de projeto de vida, qual que é a abordagem que eu estou trazendo? A gente fala muito, né? Aprendi muito de projeto de vida para ensino médio, que eles têm o privilégio de ter o tempo e de aprender, mais planejar do que executar. Mas a execução, né? A partir do momento que você passa para a execução, você precisa estar mudando de fase, né? O PDCA é uma das formas de dizer fases de projeto sair do plano para a execução. Na metodologia que eu trabalho, o PMI, ela é um pouco diferente essas fases, mas é a mesma coisa, porque é isso, você planeja e depois você executa, tá? Então tudo são variações do mesmo tema, mas é isso. Então a gerência de projeto é a mudança do plano para a execução, tá? Então essa é a grande mudança. Agora, então, assim, né, as lições, né, então, assim, primeiro, né, comece a fazer algo que te leve na direção do que você planejou. Assim que você começar a fazer alguma coisa que te leva realmente na direção que você planejou, você começou a fazer a gerência do seu projeto de vida. E aí, para estas ações, não para 100% das ações do seu dia a dia, mas para essas ações, sim, cabe a pergunta, né, como que isso ajuda no meu projeto de vida? O Karnal, que é outro filósofo famosão aí, está falando muito de projeto de vida, e ele já tem citado também algumas coisas para ele justificar coisas que ele não faz, do tipo assim, né? Olha, no meu projeto de vida isso não faz sentido, por isso que eu não faço, né? Eu vi há pouco tempo ele mencionando isso também. Então são justificativas mesmo, é muito importante, né? Escolhas, né? Quando a gente fala da bifurcação, a gente fala muito de aprender a escolher, mas aprender a escolher é saber dizer sim e também saber dizer não. Abrir mão de algumas coisas em prol, né, do seu projeto de vida. Isso é certeza, né? Decidir o que fazer e o que não fazer. Né? Então a gerência de projeto de vida, né, é cuidar do amor platônico. Também trazendo aqui o Clóvis, né, de Barros Filho, ele tem uma palestra muito legal que ele fala
do Eros, né, que também aprendi bastante sobre essa educação interdimensional, e essa questão do Eros, que é essa questão de você sempre buscar alguma coisa para frente, né? E que isso é o desespero do amor platônico, porque assim que você, se o amor é desejo, e é o desejo pelo que você não tem, você sempre está buscando algo que você não tem. Assim que você conquista essa sua meta, ela já não é mais, não faz parte do seu desejo, e você passa a desejar outra coisa. Isso está ótimo para você levar a sua vida. Por quê? Isso vai te tirar sempre da zona de conforto. Assim funciona a gerência de projetos. Terminando um projeto, você começa outro. Tá faltando 10 minutinhos para terminar a live, e eu tá aqui com o último conceito que eu quero trazer, e para explicar um pouquinho mais, que é também, né, outro conceito da metodologia de gerência de projetos, que é essa questão que a gente falou de planejar as etapas, né? Muito de planejamento de projeto, e está lá no projeto de vida também, que é passo a passo. A representação que eu aprendi agora recente, que existe uma escada, então você coloca no último degrau da escada onde você quer chegar e você faz de trás para frente. Fala, poxa, se eu quero ser mestre em agronomia, né, o que eu tenho que fazer um passo antes para ser mestre de agronomia? Puxa, eu tenho que fazer uma graduação em agronomia. Ah, legal. Quanto tempo leva uma graduação em agronomia? 5 anos. Ah, eu quero fazer numa instituição top, né? Opa, então o que eu tenho que fazer para conseguir entrar nessa instituição? Puxa, eu tenho que fazer uma preparação, né? Se eu estou no ensino médio, a gente fala muito de estudantes do ensino médio, falo, poxa, eu tenho que me preparar 3 anos para fazer uma graduação de 5 anos para fazer um mestrado. De quantos anos eu estou falando, né? Qual é a meta que a gente está falando? Então é assim, né? Etapas atrás de etapas. Esse conceito que eu falo de você organizar. Ô Adriana, puxa vida, entrou no finalzinho. Que bom que você veio, tá? Mas da próxima vez gostaria que você chegasse antes, puxa vida. Legal. Mas vai ficar gravado, tá bom? Depois você assiste e me dá o feedback aí, eu considero muito aí o seu feedback. E aí então, assim, no conceito de planejamento de etapas, existe mais um termo que eu usei muito, né, que se chama fast track. O que é fast track? Adiantar. Se você calcula duração de um projeto, existe uma técnica que faz que você consiga, em alguns projetos, diminuir o prazo total. Qual é essa técnica? Você precisa entender todo o encadeamento das atividades para saber se tem alguma que você consegue fazer em paralelo e se tem algumas que você consegue, mesmo antes de terminar a etapa anterior, começar a fazer a etapa seguinte, tá bom? Alguns exemplos, por isso que a gente falou de constraints, você precisa conhecer muito bem essas ações para você saber se você pode ou não. Não dá para você adiantar o mestrado sem antes ter um diploma, certo? Então, isso talvez você não consiga. Mas, por exemplo, se você precisar negociar indicações, ou escolher locais, ou fazer algum tipo de articulação para garantir que logo no ano seguinte do mestrado, da graduação do diploma, você entre nesse mestrado, você pode começar antes. Então você não precisa esperar chegar no diploma para depois pensar onde você vai fazer, tomar uma decisão, ou começar a articular uma autorização, ou fazer inscrição. Você precisa entender como funcionam as etapas para poder ir adiantando. E aí você consegue, então, encurtar caminhos, ou então, nesse caso que eu dei o exemplo aí do mestrado, garantir que você vai executar no tempo mínimo possível, né? Porque senão você vai descobrir coisas pelo caminho, é legal adiantar, né? Isso é muito importante. Então esse era o conceito que eu queria colocar, que é esse de fast track, a gente usa muito e às vezes dá certo, às vezes não, né? Às vezes você não tem como adiantar uma decisão. Um exemplo contrário, né? Eu falei, aí sim que eu aprendo muito, né? Quando eu terminei quando eu terminei o ensino médio e comecei a trabalhar, eu demorei muito tempo para escolher uma carreira,
né? Aqui a Edith está falando, preparar outro idioma. Exatamente. Vai que esse mestrado que você vai fazer, ele é em inglês. Você precisa se preparar, né? Aí no caso você consegue fazer em paralelo. É um exemplo bem legal, Edith. Bacana, é isso mesmo. Né? Então você adianta. Imagina você pegar o diploma, ganhar uma bolsa de mestrado e aí o cara te fala, puxa, que bom, né? Você fala inglês? Aí você fala, não. Poxa, você precisa fazer um teste aqui de proficiência mínima de inglês, né? Aí você vai querer correr atrás. Então é legal ir antecipando fases, né? Isso funciona muito, é um conceito muito importante, né? E eu demorei muito tempo, né, do ensino médio. Eu fiquei 2 anos, 3 anos, né, batendo cabeça, né? Por quê? Erro, né? Porque aí sim, eu simplesmente não pensava na próxima fase. Eu jurava, eu jurava que quando eu terminei o ensino médio eu já estava no topo. Não tinha pensado na próxima fase, eu deixei para pensar e aí errei em algumas decisões saindo do ensino médio. Eu levei 3 anos para entrar na faculdade. Que eu tomei a decisão, né? Então eu perdi, né? Perdi tempo. Então é isso, a falta de gerente de projetos, principalmente, vai fazer você, no mínimo, perder tempo, né? Mas aí tem outro lado também, para a gente relaxar um pouco com relação à gerência de projetos de vida, né? Que aí a coisa é um pouco mais tranquila, né? Não vamos ser tão exigentes conosco, né? Que a última frase que eu tenho aqui anotada, tá dando certinho aqui no tempo, né? Se você estiver indo para o lado errado, é melhor ir bem devagar, né? Porque aí você vai se afastar menos, né, de um ponto que você não tenha mais volta, né? Então não tem problema na vida, né, você ter dúvidas, né? Então é melhor não tomar nenhuma decisão que você se arrependa depois. Basicamente é isso, pessoal. Essas são as ideias, né? Esse assunto ele dá muito pano para manga, dá muitas discussões. Cada uma dessas metodologias de gerência de projetos que eu mencionei, elas têm técnicas, né, e dá para a gente aprender. Eu me divirto muito, eu gosto de fazer essas coisas, né, que tem aquela parte das preferências do cérebro. Eu gosto de fazer planejamento, eu gosto muito de fazer essa questão de fast tracking, né? Isso é bastante divertido. Mas se você coloca na sua vida, você vê que automaticamente você vai trazendo esses insights. Imagina que eu estava conversando, aí a Edith já trouxe essa questão do idioma, né? Então quando você começa a colocar isso num cenário real da sua vida, você começa a se tocar e tem coisas que você pode já ir adiantando. Mesmo que você esteja numa situação, né, de isolamento, como a gente está falando agora, quais seriam os cursos, né, que você iria fazer? Seriam cursos que te ajudam para os próximos passos, né? Inglês, por exemplo, idiomas, daria para fazer sem problemas, né? E se você conectar com o seu projeto de vida, muito melhor. Ó, foi certinho. Eu cheguei aqui na última linha do meu planejamento e estão faltando 2 minutos, tá? Quero agradecer demais a presença de todo mundo. Quero mostrar isso aqui para a Adriana. Ó, Adriana, ainda guardo com todo carinho, tá bom? Faz parte mesmo, né, da minha vida. Isso aqui não é por acaso não que eu incluo projeto de vida e todas as experiências que a gente menciona aqui. E é esse conhecimento que eu quero compartilhar com todos, né? Para mim é muito divertido. Eu estou disponível em todos os perfis aí e para todos, né, o tempo todo, né? E a ideia agora é ir aproveitando os feedbacks de vocês, perguntas e questões para definir os próximos temas aí. Eu penso em fazer mais algumas lives me aprofundando um pouco mais nesses conceitos aí de gerência de projetos aplicado à gerência de projeto de vida, e se aparecer outras coisas a gente vai compartilhando também, tá bom, pessoal? Muito obrigado e para todos uma boa semana. Semaninha boa essa, né, para todo mundo, né, com todos os desafios aí que a gente tem pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Maria do Carmo, Carol, Ed, valeu. Aceito sugestões. Tá bom? Aceito sugestões também. Para incluir, principalmente bibliografia, vocês conhecem muito, né? Se puder acrescentar, né, referências, né? Para mim ajuda bastante também. Tchau, pessoal.
Muito obrigado.